Olá, turma, boa noite. Vamos iniciar mais uma redação, mais uma oficina de redação para carreiras educacionais. Hoje, iremos trabalhar novamente com tópicos gramaticais e, como eu disse para vocês, é uma correção, né? Porque eu espero que vocês façam em casa e nós vamos tirar as dúvidas aqui. Então, para ter mais sentido, é interessante que vocês façam, busquem fazer a impressão do material, se não fazer a leitura, né? Vai dar tudo certo, beleza? Bom, hoje é um pouco diferente, porque eu vou trabalhar a questão da interpretação textual. E aí eu conto com a leitura de vocês. Quem gostaria de iniciar a leitura? Aí uma leitura tranquila, para todos compreenderem e acompanharem também. Sobreviver. Desta vez, esperei um momento. Respirei fundo e saí andando. Subindo sobre mim, caminhando sobre todas as coisas como um cavaleiro selvagem. Você não podia saber, nunca soube, que aquela foi a primeira vez que escutei o verso de Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada. Não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Estávamos em um café e você citou esse poema que vergonhosamente eu não conhecia. Ao escutá-lo, senti que o mundo ganhava sentido. Foi como despertar ao contrário, como cair para dentro, como ver de longe, com uma lucidez bêbada, a ordem das coisas. Não durou muito. 1 hora, 2. Depois, tudo se desarmou de novo. Perdeu suas bordas, caiu na sequência dos dias esfiapados. Não sei por que me lembrei disso agora. Hoje, desde cedo, uma lembrança me ronda. Estava sozinho em Nova York, em algum lugar da Broadway. Fazia um frio sólido e maligno. Um frio como um insulto. Às minhas costas havia uma enorme loja de artigos eletrônicos onde os televisores e equipamentos de música se amontoavam com prepotência. Eu contemplava essa massa de metal e plástico como se fosse o rugido da solidão. Ao meu lado, um sujeito muito bonito tocava violão. Pensava na minha casa, olhando o céu, escuro como o interior de um forno coberto de cinzas, sentindo a orfandade nos ossos. Usava luvas de couro que não me abrigavam em nada, e botas de má qualidade. À parte isso, tinha em mim todos os sonhos do mundo. De modo que naquela vez, como em outras, esperei um momento, respirei fundo e saí andando, subindo sobre mim, caminhando sobre todas as coisas como um cavaleiro selvagem, uma valquíria esquisita. Só que às vezes, como hoje, isso não sai de mim. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, escrevia nesse poema descomunal Fernando Pessoa. Ok, Lohane, muito obrigada. Aqui eu coloquei a fonte, tá? E, inicialmente, quem elaborou essa prova foi a Universidade Estadual de Montes Claros, Unimontes, e as demais questões foram adaptadas por mim. Ok. A questão número 1, vocês vão ler e vão digitar no chat qual foi a resposta de vocês, e eu vou pegar o meu material também. Quem tem o material, quiser fazer a leitura novamente, né, para compreender, pode ler, viu, gente? Enquanto isso. Lohane, Oi. você sabe me direcionar aqui no celular? Aonde que eu consigo escrever? Tá. Quem tá pelo celular aí, gente? Porque tem uma... Gente, como que eu vou explicar isso aqui agora, hein? Eu não estou No achando. cantinho tem um chat. Oi, Irê, tem na parte inferior do celular tem 3 pontinhos. Aí Sim, você vai clicar nele e vai clicar em mensagens na chamada. mensagens na chamada. Isso. Ah, obrigado. Deu certo. Ótimo. Obrigado. A questão de número 1. Alguém... Opa, então vamos lá. Quem gostaria de ler aí a questão de número 1? Renata Salvador, pode ser?
Pode ser. Releia esse trecho. A parte isso tinha em mim todos os sonhos do mundo. É correto afirmar que a autora retoma o verso do poema de Fernando Pessoa. A. Após narrar situações que reduziram existencialmente. B. Após vencer todos os desafios porque passou. C. Antes de perder sua lucidez sobre o mundo. D. Antes de morrer sem saber o motivo. Gente, a maioria das pessoas estão colocando letra A, outra B, e eu coloquei C. E aí, gente? A, B, e eu coloquei C. Por que vocês colocaram A? Vai, Lorraine. Então, depois do choque inicial, eu sabia que essa atividade ia ser assim. Mas, assim, o que acontece? A princípio, eu pensei que essas condições que foram relatadas, assim, sobre falar das luvas, que não abrigavam em nada, e essa situação dela, assim, um pouco dramática, aí me levou a acreditar que ela retomou o verso do Fernando Pessoa, após vencer todos os desafios por que passou, a letra B. Aí depois eu li o texto mais umas 500 vezes, e aí eu falei assim, não, eu acho que isso aqui está mais profundo do que isso, eu acho que ninguém está falando, tipo assim, que desafio, onde que está falando que passou por desafio, sabe? Tipo assim, achei meio extrapolado, a B, para mim. Aí eu fiquei com a A. Agora, te falar que a C, tipo assim, como assim perder sua lucidez? Explique para nós de onde veio a C. Cleide, explique, por gentileza, por que você colocou C e eu também? Eu fiz as questões no domingo à noite, gente. Vamos ver aqui, que tem uma lógica, né? Boa noite. Professora, enquanto a colega leu, eu reli, e aí eu analisei, assim, pelo texto que eu entendi dele, que ela estava perdendo a lucidez do mundo. Só isso mesmo, assim, não tem uma explicação mais pedagógica com relação a isso. Releia este trecho. A parte isso tinha em mim todos os sonhos do mundo. É correto afirmar que a autora retoma o verso do poema de Fernando Pessoa antes de perder sua lucidez sobre o mundo. Antes de perder sua lucidez sobre o mundo. Por quê, gente? Porque ela fala muito sobre essa questão, né? Na verdade, ela não estava bem. Ela não estava bem, Lorraine. Aí você colocou, após narrar situações que reduziram existencialmente? Não. Pode falar, Cleide. O texto dá para a gente identificar mesmo que ela está um pouco assim entristecida, decepcionada com alguma coisa. E eu não fiz essa marcação, mas ela fala sobre a questão de hoje, estou até lúcido hoje, tem a ver com essa questão da bebida também, mostra que ela não anda bem emocionalmente, está um pouco depressiva. Vocês percebem isso, gente? Ou não? Agora que você falou, sim. Aqui, Ju falou assim, o que Ju falou? Após escutá-lo, aí eu já não sei qual das Lohanes, senti que o mundo sentido após escutá-lo. Peraí, escutá-lo, senti que o mundo... Ixi, agora não estou entendendo, Ju, o que você quis dizer? Desculpa, é que eu digitei aqui, o celular tá ruim. Não, porque na hora que lendo, tá lá, eu escutá-lo sentir, naquele trecho que você coloca, eu escutá-lo sentir que o mundo ganhava sentido. Então, antes de perder sua lucidez sobre o mundo... Não, a letra C que você fala? Isso. Isso. Antes de perder, gente, a lucidez sobre o mundo, é até profundo isso, tá? Eu acho, até um pouco profundo. Bom, né? Eu, atualmente, mais professor Ângela, a gente trabalha na perspectiva de análise, né? Então, enfim, com o pessoal lá de São Paulo. Então, assim, antes de perder sua lucidez sobre o mundo, o que vocês entendem sobre isso, gente? Perder a sua lucidez talvez tenha a ver com ela desconectar da realidade, assim, perder a lucidez eu ligo com desconectar da realidade. Eu vou falar até assim, aqui poderia ser até uma metáfora, né? Até mesmo para um suicídio, sabe por quê, gente? Porque a presença dela já não tinha mais sentido.
no mundo em E, ó, si, o mundo em si. Isso, Ju. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Então, assim, aqui hoje com vocês, tá, gente? Eu já conheço essa escrita aí tem um tempo já, esse texto. E hoje eu tive essa percepção por conta dos estudos que eu faço, mas professor Ângelo, e aqui antes de perder, né, sua lucidez sobre o mundo, ou seja, antes de perder né, até sua própria vida ali, enfim, minha interpretação hoje, tá, gente? Então é a letra C mesmo. Depois eu posso conferir o gabarito, tá? Mas eu coloquei C. Eu não tô com gabarito oficial aqui. Aí teve uma aula minha uma vez que eu afirmei que era. Aí depois a gente pega o gabarito, tá vendo? Era a letra A. Daqui a pouco a gente confere, né? Porque é a minha interpretação de texto também. Alguém pensou diferente aí, gente? A letra D? Só ficou na A, na B ou na C? Beleza, só a Cleide entrou no meu barco, tá, Cleide? Parabéns, mas se afundar, estamos juntas no Titanic, viu? O resto ninguém colocou a letra C. Ok, quem colocou a letra B? Por que colocou? Gente, isso é legal, porque nem eu sei a resposta ao certo aqui agora, não. Tá? Pode falar, não, Lohane, eu pensei a B e tal. Eu coloquei a B, Lohane, porque no início está falando a parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. O verbo tenho. E aí, a atividade pediu o verbo tinha, que vai lá para o final do texto. Então, até chegar lá no final do texto, ela já falou muitas coisas ruins que ela passou. Aí, por isso que eu coloquei, após vencer todos os desafios, porque passou. Mas eu imaginei assim. Não tem verbo não. Ó, relê este trecho. Aqui, interpretação, tá? É correto afirmar que a autora retoma o verso do poema que é interpretação de texto. Aqui nem envolve a gramática em si. Não, mas assim, eu não falo pela gramática, eu falo pela parte do texto. Essa parte aqui, ó, a parte isso, tinha, tá lá no final do texto, lá no finalzinho. Mas no início também, não. No início do texto também. Não, mas lá em cima é tenho. Lá em cima. Não. Entendi. É. Então, como eu fui no pé da letra, o pé da letra está falando lá embaixo, a parte isso tinha. Então, eu imaginei, no final do texto, ela já passou por muitas lutas. Então, por isso que eu marquei letra B. Ô, Irene, seu áudio está ligado, Irenilda. Nossa, eu não tinha percebido que o tenho do tinha, tá? Olha que eu conheço esse texto, agora que eu percebi. Vou ter mais. Mas assim, mais ou menos entendeu? Porque se eu estou indo lá para o final do texto, durante o texto todo ela fala em coisas ruins que ela passou. Uhum. E aí, essa parte de cima ainda não contou muita coisa que ela passou, que é a parte do tenho. Aí eu fui no pé da letra, então foi a parte de baixo, então eu imaginei que a parte de baixo já deu para ela falar muita coisa ruim que ela passou no início do texto. Não sei. Fabi, você está em Cabo Frio, você está no Rio de Janeiro, aí uma praia, vamos lá, pensa bem aqui, ó. Após vencer todos os desafios porque passou, ela venceu os desafios? Fabiana, você está na praia aí. Ah, tá, venceu. A interpretação do texto. Eu imaginei que ela passou, mas aqui esse vencer passou batido. Ó, após vencer todos, olha a generalização. Gente, olha a prova de vocês. Cuidado quando tem isso aqui, ó. Todos. Isso aqui, olha, é generalização. Nem eu até hoje, nem eu venci todos os desafios da minha vida ainda, só venço quando você morre. E olha lá. Tá certo, Lola. Eu imaginei que ela passou por muitos desafios, mas eu não li corretamente o vencer. Isso, tá aí na praia, tá em Cabo Frio, tá em Saquarema, e fica aí, viajando. Bom, número 2. O tema central do texto é... Vamos lá, gente. Qual que é o tema central do texto? D. Coloca no chat. Tem pessoas que falam chat, pronunciando em inglês. Aqui a gente é brasileiro e fala chat. Gente de Deus do céu. Vai colocando aí, povo. Lohane colocou o quê? Dá até medo. Irei ser... Então, é porque, na verdade... Por que, Lohane? Você nem falou, nem li. Não li que você colocou, não. Ah, é porque... Olha lá. Ah, tá.
A interpretação errada da primeira me levou à interpretação errada da segunda. Não, entendi. É porque eu coloquei D também. E tá todo mundo colocando A, C, A, tá. Beleza. Então, qual que é o tema central do texto, então, Lohane? Pelo o que a gente discutiu agora, é a sensação de pré-morte porque passou a autora. Isso, eu coloquei a letra D também. Daiane Bueno colocou e Elza colocou letra A. A reflexão da autora acerca da sua insignificância. Gente, aqui é algo muito subjetivo, porque o tema central é falar que ela é insignificante? Não, é uma sensação de pré-morte. Por isso que eu te falo que, ao mesmo tempo, hoje, gente, eu conheci esse texto, tem uns 3 anos que eu conheci esse texto, e hoje que eu analisei esse texto numa perspectiva de suicídio, incrível que pareça, viu? Depois eu vou ter que conversar isso com a Eila, porque eu e a Eila estudamos esse texto há muito tempo atrás. E aí, hoje eu tenho essa percepção. E aqui é a letra D, a sensação de pré-morte que passa a autora. Gente, só você voltar ao texto, fazer igual a Lohane falou. Aconteceu isso, Lohane, domingo, eu li esse texto umas 4 vezes. Umas 4 vezes. Eu falava assim, gente, deixa eu tentar entender o que passou com esse ser humano lá em Nova York. Exatamente. Nossa, que vibe horrível para quem está em Nova York. Foi isso que eu fiquei pensando. Ela estava na Broadway, triste, assim. Me passou uma sensação de tristeza também, mas eu não... Igual, a D eu coloquei até aqui, ó. Porque, assim, às vezes eu tenho costume de fazer as atividades, eu marco a alternativa, mas eu escrevo do ladinho por que eu não marquei as outras alternativas. Tipo assim, o que passou pela minha cabeça para eu não achar que não era aquilo. E a D, tipo assim, eu escrevi nessas palavras. Não enxerguei nada que trouxesse algo sobre pré-morte. Foi essa minha justificativa. Eu acho que a gente vai precisar ler esse texto novamente. Caiu numa prova de concurso público da área de educação. Eu acho que nós vamos precisar ler novamente o texto. Eu vou voltar aqui só para a gente compreender esse texto, fazendo análise dele, tá? Pode ler novamente aí, Lohane? Ou alguém gostaria de ler? Eu gostaria. Pode ler. Gente, quero só relatar para vocês que a professora de vocês, eu acho que ela não é meio normal da cabeça, e o título é Sobreviver, tá? E na parte de baixo tinha que ter clicado no Enter, mas ela não sabe formatação de texto. Então... Aí, sobreviver é o título, tá, gente? Aí tem uma letra maiúscula que é aparecer o Enter e ficar na parte de baixo. Mas como a pessoa não sabe fazer revisão textual e não sabe fazer formatação, aí passou, pode gerar uma confusão o título aí. Então, o título é Sobreviver, ok? Vamos lá. Cavaleiro Selvagem. Você não podia saber. Não, peraí. Onde você tá? Não, começa lá, sobreviver. Tá. Sobreviver. Desta vez, esperei um momento. Respirei fundo e saí andando, subindo sobre mim, caminhando sobre todas as coisas como um cavaleiro selvagem. Você não podia saber. Nunca soube que aquela foi a primeira vez que escutei o verso de Pessoa. Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tem em mim todos os sonhos do mundo. Estávamos em um café, e você citou esse poema que, vergonhosamente, eu não conhecia. Ao escutá-lo, senti que o mundo ganhava sentido. Foi como despertar ao contrário, como cair para dentro, como ver de longe, com uma lucidez bêbada, a origem das coisas. Não durou muito, 1 hora, 2. Depois, tudo se desarmou de novo, perdeu suas bordas, caiu na sequência dos dias esfiapados. Oi, espera só um minutinho agora. Tá, beleza. O que eu faço, né, gente? Tá na hora da prova, né? Eu começo a ler, já começo a chorar, e ao mesmo tempo já começo a orar, Senhor, me ajuda. E aí você começa a interpretar. Então, gente, você tem que parar um pouco e ler tentando entender. Aqui, parece que ela está onde? Gente, na minha cabeça, eu imaginei ela naqueles bares de Nova York, e estávamos, ou seja, ela não está sozinha. Estávamos, né? Ou seja, o nós ali, várias pessoas, e ali parece, sabe quando alguém chega no boteco lá, naqueles barzinhos, e começam a cantar e de repente faz uma citação de um poema? Eu comecei a interpretar isso, gente. Será que eu estou errada? E aí, de repente, ela fala assim que ela escutou esse verso pela primeira vez.
tá? Então, vamos fazer a análise desse texto aí. E aí, olha, como ver de longe, como uma lucidez bêbada, a ordem das coisas. Não durou muito, 1 hora, 2, depois, tudo se desmarcou de novo. Desarmou de novo. Então, aqui parece que aquele momento, não sei, gente, aquele momento que você para refletir, sabe? Tem hora que acontece isso também na vida, né? Você fala assim, não, agora eu vou mudar, agora eu vou parar de comer uma chips, vou parar com biscoito recheado, depois você volta, tudo de novo. Vocês conseguem compreender? Ah, Elza, que viagem, a Daiane tá aqui. Vamos lá, e aonde você parou aí, Esfiapados. Isso, então vamos lá. Não sei por que me lembrei disso agora. Hoje, desde cedo, uma lembrança me ronda. Estava sozinha em Nova York, em algum lugar da Broadway. Fazia um frio sólido e maligno, um frio como um insulto. Às minhas costas havia uma enorme loja de artigos eletrônicos, onde os televisores e equipamentos de música se amontoavam com prepotência. Eu contemplava essa massa de metal e plástico, como se fosse o rugido da solidão. Ao meu lado, um sujeito muito bonito tocava violão. Pensava na minha casa, olhando o céu, escuro como o interior de um forno, coberto de cinzas, sentindo a orfandade nos ossos. Cleide, Oi. aqui significa que ela estava no barzinho, gente? Não. Correto, pessoal? Em casa. Aqui ela já estava numa situação assim, olha, estava sozinha. Por isso que a gente tem que voltar esse texto toda hora, que é um texto assim complexo, né? Então, beleza, voltando, continua a leitura. Usava luvas de couro que não me abrigavam em nada e botas de má qualidade. À parte, isso tinha em mim todos os sonhos do mundo, de modo que, naquela vez, como em todas, esperei um momento, respirei fundo e saí andando, subindo sobre mim, caminhando sobre todas as coisas como um cavaleiro selvagem, uma valquíria esquisita. Só que às vezes, como hoje, isso não sai de mim. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida. Escrevia nesse poema descomunal, Fernando Pessoa. Gente, se não uma despedida. Aí, qual que é a letra que nós colocamos, Lohane? Volta lá para a atividade. Qual que é o número da questão? Questão número 2? A gente estava fazendo 3 ou 2, gente? 2. Ah, tá, isso, aí foi letra D, a gente chegou num acordo aí que era letra D. Não, nós estávamos fazendo qual questão? 2. A 2, sobre o tema central. Ah, tá, nós colocamos a letra D, não foi? Sim, na verdade eu coloquei a A, eu fazendo sozinho coloquei a A, mas enfim, expliquei lá que a interpretação errada do primeiro me fez marcar A, mas aqui na discussão eu marcaria a D, se eu tivesse com essa visão eu marcaria a D. A D de dado, correto? Uhum. É a D de dado. Olha a sensação de pré-morte que passou a autora. Gente, essa sensação de pré-morte é o quê? Aqui, né, gente, já falei minha visão, né? Bom, essa é a letra D, pessoal. Vocês conseguem entender que é a letra D? Sim. Sim. Então tá, vamos para 3, então. Isso vai cair no concurso, viu, gente? Interpretação de texto, é assim mesmo. Mas depois o pessoal, não, fui mal em português, mas porque você tem que parar e ler, entender 10 vezes. 3, quem vai ler a 3 e responder aí no chat, todo mundo, né? Eu vou ler. Assinale a alternativa que não apresenta sensação paradoxal vivida pela autora. A. Como cair para dentro. B. Fazia um frio sólido e maligno. C. Como ver de longe, com uma lucidez bêbada. E D. Foi como despertar ao contrário. É para falar o que eu marquei? E o pessoal aí no chat também. Eu marquei a D porque eu pensei assim, despertar ao contrário. Como que você desperta para dormir? Você despertou, você não está dormindo. Aí eu pensei na questão de contradição. Contradição? Tá. Vamos ver o que mais que o pessoal está falando aí. Vai falando no áudio, gente.
Então, eu marquei a B, porque assim, eu lembrava o que era paradoxo, mas mesmo assim eu dei um Google só para revisar o que seria, e aí tem a ver com ideias contrárias. Então, assim, na letra A, como cair para dentro, é uma ideia, tipo assim, que está fora do raciocínio que geralmente a gente faz. Então, eu coloquei como sendo um paradoxo. Como ver de longe como a lucidez bêbada. Essa lucidez bêbado também coloquei como um paradoxo, porque como é que você vai estar lúcido estando bêbado, né? E a letra D, foi como despertar o contrário. Aí foi o que a Fernanda falou também, porque assim, despertar, ok. Ao contrário de despertar, seria adormecer, então já não é despertar mais. Aí coloquei como paradoxo também, e aí sobrou a letra B, que eu não enxerguei, assim, não é paradoxo, não. Então a questão estava pedindo a alternativa que não apresenta sensação paradoxal, ou seja, essa sensação de contrário, de pensamento diferente. Isso. Assinale a alternativa que não. Aí você tem que circular, né? O não, que não apresenta a sensação paradoxo. Ô, gente, me ajudem. De paradoxo, vivida pela autora. Letra B, gente. Maura, tá certo, tá? Letra B. B de bola. Ok? Ó, ganhou um ponto a mais aí, hein? Giane, Meire, B. O que é paradoxo? A gente tem que entender isso, gente. São coisas que na hora que você está fazendo atividade sozinho, você tem que retomar. Porque você precisa fazer esse mapa mental. Ah, paradoxo é isso. Ah, tem a ver com contradição, tem que ver com isso. Então, vocês precisam fazer isso, porque... E se cair na prova de vocês? É uma questão fácil que vocês podem perder ponto, né? À toa. Letra B. E outra questão também. Gente, quem leu rápido e não percebeu o não aí? Quem leu rápido? Não, professor, na hora ele rápido. Lohane? Vou fazer uma pergunta aqui que me veio assim. Qual é a chance, assim, de causar uma confusão entre paradoxo e antítese? Porque a antítese também tem a ver com ideias contrárias e tal, é da mesma forma? Me explica esse rolê aí. Então, a antítese, eu até estava relembrando um pouco sobre a antítese. Você lembra, Lô, quando você fala assim, você utiliza, como que fala, quer ver? O autor pela obra, você lembra disso? Por exemplo, tem uns macetes também. Por exemplo, eu li todo como que fala? Não, desculpa, gente, eu estou viajando aqui. Quando você pega, então, antítese, né, que é aquela questão do contraditório também, mas tem a ver com o sentido das palavras. No mesmo texto tem ódio e amor, por exemplo. O ódio e o amor caminham juntos. Tem essa ideia, sabe? De branco e preto. Vocês conseguem compreender o que eu quero dizer na antítese ou não? Então, mas não tem isso no paradoxo também? Do contrário? Sim, é uma contradição, mas talvez aqui uma contradição, a gente pode até pesquisar um pouco mais, mas uma contradição no sentido, por exemplo, cair para dentro. O que significa cair para dentro? Por exemplo, nesse sentido aqui. Entrar? Gente, no sentido assim, quando você utiliza isso, você está contando para uma pessoa assim, nossa, cair para dentro, eu acho que é no sentido de reflexão, né, não? Você parou para refletir sobre algo, você caiu em si. Agora, quando você fala assim, quando você fala assim, amor e ódio caminham juntos. Olha aqui, gente, essa é a antítese, né? Você tem duas questões contraditórias, o amor e o ódio. Você tem o belo e o feio. Por exemplo, tá vendo? O belo e o feio. Gente, eu tô falando do belo cantor, não? Você só pensa no belo, daqui a pouco você não começa a chorar aí. Mas eu falo assim, o belo e o feio. Olha a antítese, tá vendo, Lô, nesse sentido? Tem uma aproximação. Vou pegar um dos exemplos. Oi, Ju, quem consegue explicar melhor essa questão? É oposto, mas ele tem uma aproximação do termo, da ideia em si, da palavra. Então, frio, calor. Chorar, sorrir. Isso. É totalmente ao contrário. O paradoxo, ele dá uma ideia. Aparentemente, ele é contraditória. Aparentemente. E às vezes eu percebo, assim, quando eu faço uma questão, que ele quer trazer, tipo, um significado de algo, sabe? Assim, igual aqui nesse caso, eu caí para dentro, eu refleti, eu comecei a... Como que fala? Eu comecei a entender sobre isso,
sabe? Então, assim, talvez uma diferenciação, a única coisa que eu consegui ver, consegui visualizar melhor é que realmente o paradoxo, todas as vezes que eu vejo, traz uma sensação mais de reflexão mesmo. A antítese é uma coisa mais parece que ela é usada realmente para gerar aquele contraste. Isso. E é isso, porque eu quero contraste. Agora, quando usa paradoxo, parece que tem a ver com eu quero, tipo assim, inverter meio que a ordem das coisas para incentivar uma reflexão. Talvez esteja dentro disso, mais ou menos. É igual assim, ó, que o amor seja infinito enquanto dure. Infinito e dure. É verdade. É paradoxo. É um paradoxo. E quando você chega e fala assim, foi como despertar o contrário. O que seria isso, gente? Foi como despertar o contrário. Novamente foi no sentido de quê? Vamos pensar. Quando alguém fala isso, foi como despertar o contrário. Despertar e contrário. Não, no sentido assim, foi como despertar o contrário, também leva muito para o subjetivo também da autora, para a questão, assim, olha, foi como despertar, mas de uma forma oposta. Tipo assim, às vezes o despertar seria num sentido mais positivo, e aqui ela pode trazer para o âmbito negativo, entende? Então, vai muito para essa subjetividade do eu lírico, do escritor, da pessoa ali, e o outro não, o outro nesse sentido mesmo. Infinito e ao mesmo tempo... Qual foi o exemplo do amor aí? Eu tenho aqui, ó, que o amor seja infinito enquanto dure. Então, a relação está infinito e dure. Exatamente, duas coisas. O infinito não tem como... Você nem... É igual liberdade e escravidão. Eu tenho outra aqui, que é a casa que ele fazia sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Né? Leva um pouquinho para reflexão, mas olha aí, liberdade e escravidão. E está muito presente em obras literárias, né? Talvez o professor Ângelo saberia até explicar melhor que eu sobre isso. Pode falar, Lohane. Então, gente, não resisti. Eu falando assim, abre uma outra aba aqui só para ver se tinha algum conceito assim para a gente discutir. Tá. E aí eu vi um conceito discutindo o seguinte, que mais ou menos isso que a Juliana tinha falado. A antítese opõe palavras que já são de natureza oposta, enquanto o paradoxo opõe ideias opostas entre si. Então, assim, na antítese, as palavras elas vão ser opostas porque elas são opostas mesmo, até gramaticalmente. Aí, no paradoxo, na verdade, elas ficam opostas quando elas são colocadas juntas, no contexto. O que eu entendi foi isso. Eu entendo como, assim, uma lógica, uma ideia. Eu entendo o paradoxo como uma ideia e o outro no sentido de palavras. Lohane, né? Sim, tá. Não, aí, isso que você falou com o que eu li ali, aí fez sentido aquilo que a gente falou sobre incentivar talvez uma reflexão e tal. Então, tá. Uma lógica contraditória. Sabe quando você fala assim, nossa, a lógica, uma fala contraditória? É diferente de palavras contrárias, porque uma coisa é palavra. Se a gente for pensar agora em frase, período, parágrafo, você vai dar assim, nossa, e palavras, né? Aí você pega ali um fonema ali, uma palavrinha qualquer. Elas, né, por exemplo, amor e ódio. Tá? Mas aqui você pega uma lógica, aqui o paradoxo eu aprofundo mais no contexto do texto, entendeu? O narrador tenta dizer, como cair para dentro, tem que estar dentro de um contexto. Por isso que eu acho que normalmente questões de paradoxo, ele faz parte de um contexto, não é assim... Normalmente, não sei, na minha visão, normalmente faz sentido, faz parte de um texto, né? Para cair uma questão de paradoxo, tem que estar muito dentro de um contexto, ou de uma canção. Porque realmente, assim, é meio assim, é tênue, né? Essa linha que separa antítese e paradoxo, não é? Ou estou muito viajada, assim. Não, a gente tem que estudar isso mesmo. E estudar dentro de vários contextos, né? Por meio de várias questões, a gente pegando isso também. Stephanie, pode falar depois, Fabiana. Quando eu estava estudando no Pedro Guerra, tinha uma professora que falava assim, a antítese são palavras que se atraem pelo oposto. Aí ela falava amor e ódio, feio e belo, bom e mal, ia dando esses exemplos. E o paradoxo, ela falava que era
contradição e contraposição, para a gente poder meio que tipo, gravar, memorizar o que era as figuras de linguagem. E aí foi assim que eu consegui memorizar o que é. E você tem até hoje o material lá do Pedro Guerra? Não, na cabeça, né? Ah, Porque era a Ana Cristina, né? Aí como que não grava? entendi. Ah, bacana, que bom. Aí, tá vendo, gente, quando o conhecimento é significativo, você consegue memorizar pro resto da vida, né? Aí ela falava isso. E aí toda vez que tinha aula, ela falava ela falava alguma coisa, uma palavra-chave, e aí essas coisinhas assim a gente acabava gravando. E aí esse trem da antítese, da hipérbole que ela ficava falando lá, do paradoxo, essas coisas assim, aí gravou na cabeça e eu não esqueci nunca mais. Bacana, gostei. E agora é a Fabiana que vai falar. Aqui, eu não sei se... Estão me escutando? Sim. Eu não sei se alguém já falou sobre isso. Eu entendi que é a letra B pelo fato que o paradoxo a gente tem que analisar no sentido sintaxe da frase, no sentido né, que faz sentido. Então, quando fala que o frio é sólido, como assim? O frio é sólido, querendo dizer uma coisa sombria, né? Uma coisa do mal, vamos dizer assim, né? E maligno é uma palavra que com ela a gente já vê que é do mal. Então, aí não tem um paradoxo, aí tem uma coisa igual. É um frio sólido e maligno, uma coisa tenebrosa, triste, e não é um paradoxo, né? Que um paradoxo, eu estava olhando até aqui, uma frase, a mãe ama seu filho, mas espanca, bate de espancar o filho, ou seja, ela ama seu filho e ao mesmo tempo espanca? Como assim? Isso aí é um paradoxo. E eu até coloquei no chat um outro exemplo, que o silêncio é o melhor discurso. Eu entendi por esse lado aí, só para fazer uma observação. Interessante, Fabi. Interessante. Outra coisa, como a lucidez bêbada, tem algum bêbado lúcido? Totalmente? Tem? Tem, gente? Não, né? Só vocês quando bebem, né? Que ficam lúcidas, né, gente? Fabiana? Fabiana, você quer falar? Fabiana, você quer falar ainda? Alguém quer? Gente, estão me ouvindo? Não, eu apertei errado, gente, desculpa. Olha que interessante, eu no domingo eu tinha feito umas anotações que, por exemplo, cair para dentro, eu coloquei que é uma sensação humana de autoexame, no sentido de reflexão profunda mesmo, cair para dentro, no sentido de, quem quiser colocar aí no caderno, né, uma reflexão profunda, seria esse conceito, tá? Como ver de longe... 8 responde a 3. Como ver de longe, com uma lucidez bêbada. Aqui, gente, já seria uma perspectiva ampliada ou clareza intensificada. Sabe, quando você tem uma visão assim do todo, uma compreensão abrangente? Seria nisso, eu pensei nesse sentido. Como ver de longe, olha aqui, ó, ver de longe uma lucidez bêbada, no sentido assim, de uma visão panorâmica, sabe? E é isso que eu anotei assim por alto, né? Que eu estava pensando. E a Fabiana falou isso mesmo, o silêncio, né, Fabiana? Você que falou o silêncio é o melhor discurso? Foi Fabiana que falou isso? Que o silêncio é o melhor discurso? Acho que sim, né? Porque aí também, nesse caso aí, a Fabiana trouxe como exemplo de paradoxo, né? Uma lógica, uma contradição, né? Olha que interessante. O que é silêncio? O que é discurso, né? Bom, e aí, gente, voltando, então agora nós vamos para qual questão? Então, turminha? 4. Ok, pode ler. De acordo com o texto, qual foi a reação da autora ao escutar o verso de pessoa pela primeira vez? Eu acho que foi a letra A,
Sentiu que Sentiu o que o mundo mundo ganhava sentido. Perdeu interesse na conversa? Que conversa? Não conseguiu entender o significado do poema? Ficou entediada e queria ir embora do café? Letra A, né, gente? Concordam? Sim, essa eu marquei A também. Alguém colocou diferente aí? Porque às vezes a pessoa interpretou diferente, né? Renata, você colocou B? Qual que é a B? Não perdeu interesse na conversa? Não, eu coloquei A também. Sentiu que o mundo ganhava sentido. Ótimo, beleza. 5. Qual é a sensação expressa pelo narrador ao mencionar a frase "tinha em mim todos os sonhos do mundo"? A. Sentimento de frustração e desespero. B. Sensação de abandono e desamparo. C. Consciência da própria potencialidade e aspirações. E D. Indiferença e apatia em relação aos sonhos. Bom, eu não fiz essa ainda. Eu marquei A. Marquei C. Nossa, eu vi. Marquei C também. Então, tinha em mim todos os sonhos do mundo. Sentimento de frustração, desespero, gente? Não, né? Qual que vocês estão colocando aí? A, C. Consciência da própria potencialidade e aspirações? Não, eu coloquei letra B, sensação de abandono. Tinha em mim todos os sonhos do mundo. Gente, o que significa isso? Nossa, que... Mãe, você colocou C? Não, Coloquei peraí. A C. A C, consciência da própria potencialidade e aspirações? Sim, eu coloquei essa, porque eu acho que, assim, essa aí até que eu não tive muita dificuldade, não, assim, tinha em mim todos os sonhos do mundo. Gente, que é um negócio que passa mais, assim, aspiração, idealizações, do que isso, nossa, para mim não teve nada. Então, assim, para mim, A, B e D foi Eu coloquei a nada C a ver. também, isso que eu ia falar, eu falei assim, gente, tô colocando diferente de vocês, eu coloquei a C, sabe por quê? Indiferença aos sonhos, porque assim, eu lembrei, porque várias pessoas colocam essa frase no... Exato, eu sigo. Você deve conhecer a Bruna Martioli lá do Instagram, eu acho que ela tem essa frase tatuada no braço, assim. Ela é apaixonada por gente, pessoa. Aqui, todo mundo, sim, todo mundo que eu conheço, assim, eu tenho um tanto de gente aí que eu acompanho aí do dia a dia, que nem sabe quem é Fernando Pessoa, mas utiliza essa frase aí nos stories, utiliza aí nas redes sociais. Aí você pensa, a pessoa escreve, agora, né, gente, usando essa lógica, a pessoa ela coloca essa frase nos stories dela no sentido de frustração e desespero? Não. Sensação de abandono e desamparo? Desamparo? Não. Indiferença e apatia em relação ao sonho, gente? Lohane, e aí? Então, aí só fazer uma observação aqui. Assim, caso você esteja lá na prova, naquele momento que você está chorando, rezando, como você não está conseguindo ler porque está embaçado, né? O olho com as lágrimas e tal. O que acontece? Eu já fiz isso em prova, fazer tipo uma dedução por alternativas. O que acontece? Sentimento de frustração e desespero, vamos colocar assim como ruim, uma coisa, né, negativa. Tá. Sensação de abandono e desamparo, uma coisa também negativa. Aí vamos pular lá para D. Indiferença e apatia em relação aos sonhos, também uma coisa negativa. E aí sobrou a C, consciência da própria potencialidade e aspirações. É a única que está diferente aí. Gente, mas assim, não acho que vocês vão conseguir fazer uma prova inteira disso, não. Eu só estou falando quando bate aquele pânico, assim, realmente está muito ruim a coisa, às vezes, né, não deixa de ser uma ferramenta. Ô, Lohane, exatamente. No raciocínio lógico-analítico, você faz isso mesmo. Por exemplo, você pega o menos e o mais, né? Aí, ó, sentimento de frustração é algo positivo ou negativo? Aí você coloca lá no cantinho, menos. Né? Sensação de abandono, menos. Consciência da própria potencialidade, aspirações, mais. Gente, e aí você vai analisa que todas, né, a indiferença e a apatia é algo negativo também. Aí você analisa ali, faz a dedução, e você observa que realmente a resposta não tem jeito, é a letra C. Você percebeu, Elza? Tinha em mim todos os sonhos do mundo?
Elza, por que a Elza não liga a câmera e não fala as coisas hoje, hein? Eu também tô morta, minha filha. Fala aí, Elza, eu gosto de te ver. Cadê ela, hein, gente? Elza Rodrigues Gomes. Fala aí com a gente um pouquinho. Quer não, né? Então tá. Ah, é porque ela é doida. Ela quem? A dona do texto aí, ó. A autora? É, Eu amei esse texto, gente. Acho uma mas ela é viagem muito doida. louca. Amei. Ah, Ela sei não lá, é, doida é não. É uma relativo. reflexão muito profunda. Isso Isso só lá é. nos canais se entende. É só Freud. É só Nossa, Dr. Kepp. só Freud para explicar mesmo. Só o doutor Norberto Kepp, Freud, só esse público aí que entende ela. É muito avançado para mim. E caiu numa prova da educação, viu? Então. Ah, não. Para de se colocar nesse lugar que é muito avançado para mim. Não pode ser muito avançado para você. Sabe Não o que dá, eu porque penso, caiu Elza? na Você não prova. fez Sério, antes. é uma viagem, gente. Não, você não fez antes a prova, né? Esse exercício. Eu acho que hoje Não, você está eu cansada. li isso aqui, ó. Eu cheguei e li, aí falei, credo, Deus é mais, estou entendendo nada disso. É porque você tinha que ter lido no dia que eu enviei, tipo domingo ou segunda, porque hoje você saiu, você Tá tá cansada. ruminando ele, Ah, né? eu sou assim também, gente, quando eu tô cansada, nem sei ler direito, fico sem entender nada, é assim mesmo. Ó, olha a C, agora vou entrar pra gramática aí, gente, saímos da interpretação. C. Ó, C não, 6, tá vendo? Ficando doida também, 6. Aí vocês fazem e colocam no chat, tá? Aí vocês colocam assim, 6 e colocam, né, a resposta, porque tem hora que eu fico achando que se colocar a resposta errada é questão antiga. Eu contemplava essa massa de metal e plástico como se fosse o rugido da solidão. Ah, vocês acertaram. Gente, mas verbo é muito meu ponto fraco. Isso aqui eu precisei dar um Google, assim, porque em verbo eu não sei nem onde eu estou, o que eu estou fazendo, assim, é o básico do básico mesmo, em verbo. Nunca consegui entender, preciso me dedicar mais nisso, inclusive, até entender, porque é importante. Então, indica uma ação contínua, né? Eu contemplava, eu caminhava na Vilarinho, antigamente. É uma questão que é algo do passado, mas era algo contínuo, né, gente? Ok. Aí, nesse caso, é o pretérito imperfeito do indicativo, do subjuntivo, do imperativo. Aí que tá. O eu contemplava, para mim, parece ser indicativo. Só que aí tem ali como se fosse. Não, mas a gente tem que pegar agora o verbo aí, Lô. O verbo contemplava. Aqui, agora. Mas assim, a questão não era sobre a frase toda? É porque, na verdade, você vai pegar aí, pega o primeiro verbo aí, agora. Eu tô pegando o contemplava mesmo. Ah, tá, entendi. Não, contemplava indicativo. Isso, porque ele indica o quê? Só para retomar isso aqui para algumas pessoas. O que é o indicativo? O que é o subjuntivo? O que é o imperativo? O indicativo é a certeza. Ou seja, qual que é a certeza? É a certeza que eu caminhava todos os dias na Vilarinho. Eu caminhava. Isso é uma certeza, tá? Subjuntivo já é algo incerto, né, gente? É algo incerto. É tipo a minha situação, né, na UFMG. Espero que a UFMG me nomeie, né? É algo assim, né, que tá da incerteza ainda. E o imperativo? É algo que você faz o quê, gente? Imperativo. Determina. Ou exige também, né? Nas propagandas, isso também. É bom o pessoal participar, porque a gente vai fixando assim, viu, gente? Não é comigo falando aqui, não, tá? É com vocês construindo os saberes, ainda mais para quem está em dúvida, tá? Ok, 7. Questão 7. Alguém ficou com dúvida, gente, na 6? Fala assim, não, Lorraine, repete a 6 aí, eu me perdi aqui, qual que é a resposta? Alguém se perdeu aí, gente, na questão 6? Porque a resposta correta é B. Ah, pode falar. Eu me perdi. Em qual momento? Aí. Ela não é Cleide. Em qual momento aí? Em qual momento que você perdeu? Em qual situação?
Eu não entendi nada, professor. Ah, tá, beleza. Então, vamos lá. Indique o tempo, vou voltar aqui para a questão, porque eu estou com a minha folha aqui, né? Gente, presta atenção. Indique o tempo verbal predominante. Predominante. Aí você vai lá e pega a canetinha lá no dia do concurso. Ah, não é para fazer análise de todos, não. O que predomina? Qual que predomina aí? Eu contemplava. Aí você vai lá e marca. Aí você vai marcar isso aqui. Aí você vai começar a analisar lá no dia do concurso. Isso é passado, presente ou futuro? Ah, é passado. Se é passado, é pretérito. Porque a pessoa, sem querer, pode colocar a letra D, presente. Tá, ô Cleide? Aí você vai lá e concentra. Ah, isso aqui é passado. Mas qual tipo de passado? O pretérito perfeito? Né? Uma ação concluída? Ontem eu fui ao médico, né, gente? Eu fui à médica, então foi uma ação que eu fiz, foi uma ação de um dia concluída. Aí contemplava, aí você fica assim, é algo que é contínuo, né? Ou seja, o pretérito imperfeito do indicativo, né? Uma ação contínua, né? Algo do passado, entendeu, Cleide? Sim. E aí você vai analisando. Aí você pensa assim, pretérito mais que perfeito, nossa, o pretérito mais que perfeito, ele é utilizado muito nos contextos bíblicos. Eu cantara, ele é até considerado em desuso, tá? Aí eu cantara, mas também é uma situação que ocorre antes, né? Como se fossem os dois passados aí. Por exemplo, quando a polícia chegou, a confusão já tinha passado. A confusão é antes ainda, tá vendo? Passado, é tipo isso, o pretérito mais que perfeito. Então, nesse caso aqui, é a letra B, pretérito imperfeito do indicativo. Aí eu te pergunto, o indicativo, qual que é a diferença do indicativo para o subjuntivo? O indicativo, ele expressa uma certeza, é algo realmente concreto. O subjuntivo é uma incerteza e o imperativo ali seria, que não está aí, né, mas modo de dizer, o imperativo é uma ordem, um pedido, nesse sentido, tá? Lohane, pode falar. Então, gente, eu tô com a sensação que eu tô ficando com as dúvidas muito viajadas nisso. Eu acho que eu tô com uma interpretação muito literal das coisas, tô precisando ler mais literatura. Mas, assim, olha, estava falando na questão que, né, identifique o tempo verbal predominante. Beleza. Aí, lá, enquanto eu estava fazendo a questão, o que eu vi? Eu vi o contemplava, mas só que aí eu vi o fosse ali embaixo, na segunda linha, essa massa de metal e plástico, como se fosse o rugido da solidão. Esse fosse é uma conjugação também. É um verbo conjugado, foi isso que me deu na cabeça. Aí eu falei assim, tá, verbo, assim, né, tempo verbal predominante. Aí, como eu te falei, que no verbo eu não sei nem quem eu sou, né? Aí dei um Google lá, não sei o quê, cheguei a olhar umas conjugações, vi que eram coisas totalmente distintas. Eu falei assim, tá, o que seria predominante nesse caso? Aí eu só consegui marcar a B por conta disso, porque a conjugação ali do fosse não aparecia nas alternativas. Então, acabou que eu considerei a conjugação do contemplava. Mas, assim, eu fiquei perdida nessa parte, o que considerar, entendeu? Assim, não sei se faz sentido minha dúvida, então, mas... existe a oração principal e a oração secundária. Então, nesse caso aqui, quando você pega ali o sujeito eu, né, ali o pronome eu, então, nesse contexto aqui da autora, a primeira coisa que você vai analisar é esse primeiro verbo aqui, Lô. Ele é o principal. Entendeu? Mas isso depois, quando você aprofunda em análise sintática, você vai descobrir qual que é uma árvore. Não sei se alguém já fez isso, eu lembro que nessa época eu precisava na UFMG até de um apoio do professor amigo, né? Ele estava comigo, meu colega, o Allen, ele muito em análise sintática. Então, a gente fazia análise que, nesse caso, essa é a principal. Então, por isso que aqui, olha, qual que é predominante? Entendeu? Entendi. Você tem que pensar sempre na oração. Sintaticamente, predominante sintaticamente. E não vou mentir para você, não. É difícil, é um semestre para você pegar a árvore na UFMG e fazer análise. Entendeu? Então é complicado. Mas no concurso público, você vai de primeira ali no verbo que é o principal. O principal é esse aí, ó, essa ação dela, essa primeira ação dela.
Entendi, mas aí fazendo uma mini análise, assim, tipo, só devaneando. Eu contemplava essa massa de metal e plástico, e aí esse como se fosse o rugido da solidão é como se estivesse caracterizando o como ela estava contemplando. É tipo Como se isso? fosse, fazendo tipo, agora eu Isso, vou fazer como se for, como se fosse uma metáfora, uma comparação também, tá vendo? Como se fosse, entende? Mas aí, isso é. o Ah, tá. principal, então, olha o Uhum. principal, Entendi. Ah, tá. De toda forma, eu contemplava. Ah, agora eu entendeu? É entendi, o agora eu principal. saquei. Mas isso aí Uhum. é algo mais aprofundado, sabe? Assim, que você, enfim. Então, exato, eu tô indo muito assim, né? Eu tô. Não, com certeza, mas é interessante porque se cair alguma coisa no concurso, viu, Cleide? Cleide, a primeira coisa, gente, que a gente pega aqui no principal verbo, no verbo principal, é se ele está no passado, se ele está no presente, se ele está no futuro, se ele está no indicativo, se ele está no subjuntivo, se ele está no imperativo. Então, isso é o básico. Pelo básico, você consegue acertar o avançado. Pelo básico. Sim. Pela noção básica. Claro que tem hora que não, né? Que a língua é complexa. Beleza? 7. Olha que interessante essa questão aí, gente, a 7. Pode digitar no chat aí a alternativa. Pessoal, participem, tá? Gente, estão colocando... né? Conjugação. Bom, Quem colocou C? Maura, você poderia falar por meio do áudio? Por que você pensou consequência? O que seria causa e consequência, hein, gente? O que é causa e consequência? Causa é o que provoca e a consequência é o resultado Tá, daquilo que dê foi um exemplo provocado. de algo, assim, porque essa semana o Jackson falou assim, isso é consequência. Tá, enfim, meu amigo da letra falou assim, isso é consequência disso, entendeu? A causa e consequência. Dê um exemplo concreto. Alguém pode me dar um exemplo concreto? Tá, gente, um exemplo concreto. Vou dar, tipo assim, um exemplo concreto de causa e consequência. Vamos falar sobre emagrecimento, vamos falar sobre questão de alimentação. Um exemplo aí, exemplo da causa de uma consequência. Alimentação? Um exemplo de alimentação. Uai, fez dieta, a consequência foi emagrecer. Comeu muito, a consequência foi engordar. O Jackson estava falando sobre essa questão, a gente estava falando sobre a médica, né? Ele falou assim, mas Estudou, passou. Não estudou, não passou. Vem cá, menino. Seu colesterol tá alto, você sabe a causa, né? Tipo assim, a consequência de você estar comendo biscoito recheado, tipo isso, nesse sentido, sabe? A gente estava conversando isso no WhatsApp, né? Então, não é esse caso aqui, da questão de números, não é esse caso, Maura. Muda aí, alternativa. Vou te ajudar no concurso. Um anjo, tem um poema isso, um anjo torto chegou e falou no seu ouvido, não é esse, não é esse. Qual outra alternativa você colocaria? No trecho, estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Muito profundo, né? Condição. É uma condição. Por quê? Fabiana Souto. Não, Fabiana o quê? Fantini? Pode falar. Eu coloquei, eu achei que era condição, porque essa frase que a gente, todo mundo já ouviu falar o seguinte, que a pessoa melhora, antes de morrer a pessoa melhora. A pessoa está doente, dá uma lucidez nela, de repente lá no hospital, e de repente morre. Eu pensei nisso, gente, eu só pensei nisso. Aí achei uma condição que normalmente acontece. Eu achei que a condição desse jeito, essa forma que eu pensei. Não sei se eu pensei certo, mas eu pensei por esse lado. Você pensou muito de forma filosófica, Fabiana, e qual que é a conjunção? Não, é interessante que isso é verdade mesmo. Quando você vai para morrer, você lembra de tudo, passa um filme na sua cabeça, alguém já passou por isso? Não, ninguém morreu ainda não. Né? Aqui, qual que é a conjunção, Fabiana? Aí nessa frase, aonde você identifica a conjunção? Existe. Aonde é uma conjunção aqui? Me fala aí. É a palavra como? Isto.
Isto. Então, na hora que a pessoa está fazendo a prova, a conjunção destacada, aí a pessoa fala assim, mas não tem nada em destaque. Mas, se a pessoa sabe o que é conjunção, ela acerta a questão também. Correto, gente? Ou não? É a conjunção como, tá vendo? Então, ela não foi, gente, marcada. Ela não foi marcada. Ela não está destacada. Vocês perceberam isso? Então, letra B. Eu fiquei lendo em voz alta essa questão, e aí eu fui pelo como também, até marquei o como aqui, sabe? Marquei e falei assim, acho que tem a ver com o como aqui, mas Isso. eu nem cheguei a pensar assim, detalhes da conjunção e tudo, mas foi por isso que eu acho que eu consegui acertar. Aqui, depois estuda e coloque isso, estudar as conjunções. Coloque eu coloquei aqui. Conjunções. Porque aí você pega ali a tabelinha, você vai estudando, vai entendendo, viu, gente? Coloca isso aí depois, tá? Bom, questão de número 8. Para fechar com chave de ouro, né, gente? Aí começou a complicar. Ah, gente, rapidinho, uma interpretação do texto aqui. Fabiana Fantini. Por exemplo, hoje, né? Hoje estou lúcido, né? Tá. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer. Como se estivesse para morrer. Que sentido é esse? O que significa isso? Como se estivesse para morrer. Como se estivesse para morrer. Ah, não, você até falou mesmo. É o que eu falei, né? É igual que eu falei. Como se estivesse para morrer. Aí eu melhoro para morrer. Que isso aconteceu com a minha sogra, tadinha. Ela, no dia que ela morreu, ela deu uma melhorada, ela conseguiu fazer xixi, que ela não estava conseguindo fazer, e a gente ficou feliz, mas, infelizmente, ela morreu nesse dia. Então, acontece muito isso. É isso que eu pensei na hora. Isso, hoje estou lúcida, é isso mesmo, como passa aquele filme na cabeça e de repente o médico liga, né? Não, ela tá ótima, ela deu uma melhorada boa, aí você vai lá e liga para todo mundo, não, vovó melhorou, titia melhorou, tá bem. Aí de repente, né, nesse sentido, como se estivesse para morrer, você fica bem, verdade, você fica mais lúcido, né? Você começa a querer pedir perdão, não é? Nossa, me arrependi de ter gritado com as meninas na oficina, né, Fabiana? Né, Fabiana? Sem comentários, você tá medicada, né? Hoje você tá calma. Aí, gente, o que a Fabiana tá falando, ou você concorda com ela que eu tô medicada hoje? Bom, questão número 8, bora. Tá medicada, a etapa toda. Ou melhor, o curso todo. O curso todo. Aí Fabiana tá assim, pois é, na nossa época nós sofremos, né, Elza? Como foi ontem. Bom, voltando aqui, vamos para a questão número 8. Né? Não deve ser consciência da morte, tipo assim. Nesse sentido também, Fabiana? Consciência que agora, tipo assim, agora ou nunca, consciência da morte significa assim, a qualquer momento tudo pode acabar e agora eu tô lúcido, né? De tudo aquilo que eu fiz. Verdade. Boa análise. Agora eu tomei consciência de tudo e vi que minha vida não presta e eu quero morrer, tipo isso, né? Uma coisa dramática, assim, sei lá. Profunda. Quando não sei o que dizer, eu falo muito profundo. Bom, 8. Ai, Senhor Jesus, me ajude. 8. Falo nada, gente. Por isso que eu estou ansiosa para vir para cá, meu Deus. Santo Deus. Ai. Bom, é isso. A professora não tem gabarito. Chega no ao vivo, quem faz ao vivo, aí depois descobre que o gabarito é errado. Tô brincando, viu, gente? Vambora. A questão número 8, quem pode ler? Identifique a figura de linguagem presente no trecho. Em frio, sólido e maligno, um frio como um insumo. Letra A, metáfora. Letra B, metonímia. Letra C, antítese. Letra D, hipérbole. E aí, gente, essa questão de número 8, eu vou escolher alguém para responder. Valendo um chocolate, Cacau Show. Peraí. Irenilda. Ou Juliana Gomes. Ou Meire Jane. Quem está caladinho vai responder. Ou Edilene. Eu estou caladinha. Isso. Qual a questão número 8? O que você acha? O frio sólido. Nossa, isso aqui está me lembrando aquelas aulas de química? Metáfora, né? Isso. Metáfora, gente? Metáfora.
Tá, então vamos tentar lembrar aqui, né, gente? Vamos construir junto aqui as figuras de linguagem. E aí? O que significa... A metáfora significa o quê? Qual é o conceito de metáfora, então? Seria o quê? É uma espécie de comparação. Tem a ver com comparação. Sou pescador de ilusões, né? O Rapa. Comparação ilusória, né? Oi? Uma comparação ilusórica. Por exemplo, eles falam de algo que está fora do normal. Isso. A metáfora seria, então, uma comparação. Por exemplo, a Daiane sempre chega sempre quando a Daiane me vê assim, ainda mais na praia, lá em Cabo Frio, no Rio, a Daiane fala assim, nossa, Lola, você parece uma sereia? É uma metáfora. O que ela quer dizer? Que eu tô top da galáxia, né? Que o corpo está em dia. Para não dizer outra coisa. Então ela fala, nossa, tá parecendo uma sereia, então é uma metáfora. E... É uma semelhança, né? É a comparação feita por uma semelhança, uma coisa que você queira falar, mas com palavras que não tem nada a ver. É igual você falou, a palavra em si. Por exemplo, sou pescador de ilusões. Eu sou um pescador de ilusões. O Rapa fala isso. O Rapa fala, sou um pescador de ilusões. O que significa isso? É uma metáfora, mas o que significa essa metáfora? Pescador de ilusões. O que significa ser um pescador de ilusões? Antigamente, assim, na juventude, o que você entende isso? Nossa, pescador de ilusões. O que vocês entendem sobre isso? Desde o Crombos, me lembro até hoje dessa aula. Ser um grande sonhador, gente, sabia disso? É esse o sentido que o Rapa... Ih, gente, o Rapa quis dizer. É isso mesmo. Tá certo. Foi falar, o Rafa foi... Acho que estou lembrando de um ex-namorado meu chamado Rafa. Nossa, já tinha tanta ex-namorada, aí por isso eu estou confundindo aqui o Rafa, enfim. Gente do céu. Tá aqui, gente. Então, lá abaixo. Porque nesse trecho ele usa frio sólido e maligno, frio e sulto. Tá vendo? Não tem semelhança, não é um grupo de palavras que está na mesma família, digamos assim. Ah, sim, verdade. Realmente. Ótimo. Você compara pelo, né, uma comparação de semelhança, mas você não usa palavras, você chega ao contexto, mas você não usa palavras que têm o mesmo sentido aí, da mesma família, digamos assim. Ótimo. Beleza, Ju. E B? Metonímia. O que seria aí? Dá um exemplo. Corte a Neymar. O que é isso, gente? Corte a Neymar. Como é que é? Corte? Corte a Neymar. Meu irmão foi ao salão e fez um corte a Neymar. A moda? Isso. É um corte da moda. Seria, gente, isso? Por exemplo, sempre leio Monteiro Lobato. Você não está lendo Monteiro Lobato, você está lendo a obra de Monteiro Lobato. Você está lendo o livro, exatamente. Isso, Tem outro exemplo aí, gente, disso? Teto e casa. Como? Dê um exemplo, fala aí. Deixa eu ver que exemplos. Pode falar. Vou pegar aqui na internet, né, para facilitar minha vida, exemplos de... Por exemplo, eu bebi um copo. No caso, assim, no contexto, você vai saber qual que era a tal da substância. Na verdade, você não está bebendo o copo, você está bebendo o que estava dentro do copo. Eu tomei uma Coca-Cola. Nossa, eu tô doida para beber uma Coca-Cola. Você sabe que você tá doida para tomar o refrigerante. Isso. Dá outro significado de refrigerante. É igual o que eu te falei do teto. É porque eu estava olhando o negócio do projeto. Não tinha teto em que se abrigasse. Teto, não tinha casa. Sim. E teve uma pessoa que confundiu metáfora com hipérbole. Hiper é uma coisa, assim, grande, né? Então, é nesse sentido que é o exagero, gente. Exagero. É o exagero. Por exemplo, fiquei 1000 horas esperando o ônibus na sexta-feira para voltar para casa. Eu estava conversando com você no WhatsApp, não foi, Lohane? Eu cheguei em casa, eu estava sexta-feira na UFMG, né? Aí, por exemplo, eu falo assim, nossa, fiquei 1000 horas esperando o ônibus. Ali é uma hipérbole, não é uma metáfora. Você está enfatizando essa ideia.
Não te vejo há séculos. Que lindo isso. Eu adoro falar essas coisas, gente. Gente, eu sou muito da área da hipérbole. Nossa, tem 1000 anos que eu tô te ligando e você não atende. Eu gravei Lohane, mas aí não é hipérbole, não. É a metonímia, que eu lembro de um exemplo que falava assim, tropeiro à mineira. Isto. A moda mineira, o A estilo, moda, né? A cultura de Minas, né? Isso. Aí eu gravei. Acho que foi até um exercício que eu fiz. Eu falei, olha, esse exemplo aqui, nunca mais esqueci. Excelente, boa, muito boa. Isso aí, assim que hoje, na verdade, você vai memorizando a parte de frases que fazem sentido para você. Não adianta você pegar um livro didático, uma apostila, e ter um exemplo de um contexto assim. Por exemplo, de um livro literário que você nem tem relação com ele. Aí você pega lá, por exemplo, a música. Eu adorava esse estilo de música assim, Charlie Brown Jr., o Rapa de novo. Mas... E aí você vai gravando assim, entendeu? Você, nossa, isso aqui, já vou lembrar que é metáfora, porque eu tenho esse exemplo. Então, vocês vão criando seu conhecimento a partir disso. Por isso que vai acertando questões, você vai memorizando, né? A partir do... Esse metonêmio, agora que eu lembrei, você falou do que faz sentido. Antes, quando eu ia lembrar isso, é porque eu usava muito. Você tem um Aurélio? Você me empresta o seu Aurélio? Exatamente, que é o dicionário, né? Exatamente. A gente sempre usa Aurélio. Você tem um Aurélio em casa? Você me empresta o seu Aurélio? E a Aurélia é o nome de um pai de uma amiga minha. Imagina, me empresta a Aurélia, a mulher dele vai falar assim, pô, cara, você quer meu marido emprestado? Toma logo. Aqui, pensa que como que fala, gente? Eu ia dar um outro exemplo aqui, de antítese. Vamos recordar a antítese? Dê um exemplo de antítese aí, para a gente memorizar? A gente não esquecer, porque é ele que cai no concurso, normalmente metáfora pode até cair. Eu sempre lembro desse, frio e calor. Amor e ódio. Amor e ódio, vai lembrando disso. Claro, escuro. Preto e branco. Aí vocês lembram do belo, né, gente? Do cantor, belo e feio. Não, agora imagina a frase. O belo é feio. Não, agora, o belo cantor. O belo é feio. E aí? Complicado, né? É verdade esse bilhete. Ai, gente. Beleza. Então, pessoal, aqui, em relação a tópicos gramaticais, olha o espaço que eu deixei para vocês fazerem as anotações, porque vocês precisam fazer impressão, anotar, pesquisar, enfim. Às vezes entrar com recurso também, ô Lola, essa questão que ficou mal elaborada. Enfim, isso é legal. Bom, gente, agora, vou parar de apresentar aqui, e nós temos aqui alguns minutos. Eu gostaria que alguém tem alguma dúvida em relação ao curso, em relação à correção? Eu ainda estou fazendo correção ainda de redações, alguma coisa que eu fiz observação, alguém viu o tutorial ontem? Vou abrir para vocês falarem alguma coisa aí. Quero reclamar. Oi? Pode? Aqui a gente pode abrir denúncias também. Posso parar a gravação? Aquelas. Vai, pode reclamar. Não, quero que fique registrado, gravado. Gente, ela não... Eu tive um problema no meu computador, porque eu perdi a conta do Windows. Você lembra, Lohane? Aí eu não estava conseguindo formatar. Aí eu falei, Jesus amado, como é que eu vou mexer nesse Google Docs? Você tem que ver, ela quase me deu uma surra para me ensinar. Para vocês, ela montou tutorial, tá? Eu lembro disso, é verdade. Tá Lembra, Fabi? A Fabiana vai trazer cada coisa. A Fabiana também tem revolta. Eu prefiro nem falar nada, é melhor ficar caladinha aqui. É porque a Fabiana é um ser evoluído, não quer guerra com ninguém. A Fabiana é um ser evoluído. Cuidado, viu, Fabiana? Quer ser boazinha demais com todo mundo, isso aí, viu? Mãe, pode falar, mas é verdade. Mas se quiser, começa a falar como é que você tratava a gente. Se você quiser, eu falo aí para as meninas. Chamava a gente de menina de quinta série. Pelo amor de Deus, xingando a gente toda. Pelo amor de Deus, se quiser, eu começo. Tá vendo? Agora as meninas recebem até tutorial, gente. Como usar o Google Docs. O que eu fazia antes, Elza? Se vira! Não, ela ensinava, só que ela falava, gente, pelo amor de Deus, um absurdo. Você nunca usou isso? Ai, não, nunca usei. Qual é o problema de ter usado? É porque na época, né, Cleide? Na época estava tendo um quadro alterado, não né? Não é não, gente. É porque eu não sei. Ela foi boazinha com vocês mesmo. Não, eu aprendi a justificar texto de tanto ela chamar a atenção.
Não é, Cleide? Ô, Cleide, você tá aí, não me deixa mentir sozinha, me ajuda a mentir aqui. Nós sofremos. Pois Essas é, pois meninas é. pegou mamão com açúcar, viu? Ô, gente, para quem tem que ir embora, boa noite. Para quem gosta de ficar sempre naquela resenha de fofoca, a gente faz aquela resenha que começa o período da cachaça e a gente para o vídeo, né, Elza? Aí tem um momento da fofoca. Quem tiver de ir embora, né, gente? Não, Lola, tem que fazer janta, você é um ator, amanhã você não trabalha. Vocês podem ficar à vontade. E com isso eu vou aproveitando e vou... Corta essa parte. Não vou cortar, não, sabe por quê? Porque eu não consigo fazer edição, não estou tendo tempo para isso, não. Vai ficar agora. Mas é verdade mesmo, gente. Hoje vocês pegaram eu numa fase boa, tá? Eu era muito, muito doida.